Tchau, ragazzi, tudo bom? Eu sou Ita Freedom, bem-vindos no meu canal e na minha varanda de novo. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho. Estão tendo vários comentários e várias perguntas também em relação ao coronavírus. Então, como vocês sabem, eu na verdade faço vídeos divertidos, pelo menos eu tento fazer, né, de viagens, de coisas em Milão, de coisas que eu faço na minha casa, meus 3 filhos, cozinha, comida italiana, né? Mas enfim, nesse período eu tô também falando para vocês a respeito do coronavírus e dando alguns conselhos também se eu posso fazer isso, né? Porque a gente já tá aqui nessa situação faz muito mais tempo que vocês e tá caótica, absurda, enfim, não vamos falar sobre isso que a gente já sabe. E apareceu assim um comentário que eu achei bem interessante de um canal que me segue e eu achei muito importante falar sobre isso. Eles me perguntaram, mas o que os italianos pensam dos chineses? Eles têm discriminação? Eles falam mal dos chineses? Eles acham que eles que trouxeram pra aí e tudo mais? Então, gente, é um argumento muito delicado e é um argumento mundial e nós somos seres humanos e temos medos e temos receios de coisas, né? E infelizmente existe a discriminação já normalmente. Imagine agora com esse coronavírus. Então, como é que eu posso começar a falar com vocês a respeito disso? Quando iniciou o coronavírus em geral, né? Isso na China, muito antes que aqui, né? Que todos nós sabemos. O que aconteceu? Tem muitos chineses aqui, né? Principalmente nos últimos anos. Então lotou de chineses, lotou de lojas chinesas e lotou de restaurantes chineses e tudo mais. E principalmente cabeleireiros e manicures chinesas, né? E isso aí vem sendo assim há muitos anos, obviamente. Então quando eu morava no centro de Milão, que agora eu moro mais pra fora de Milão, né? Mais na parte externa, o que acontecia? Tinha a Chinatown, tem ainda a Chinatown, que era a melhor parte de Milão. A Chinatown está na melhor parte de Milão, como sempre, né? E assim, tinha muita discriminação. E eles não iam em restaurante chinês, eram bem assim, eram bem excluídos, entendeu? E assim, eles tinham nojo também e falavam que eles comiam animais e cachorros e tudo mais e toda aquela história. E então sempre foi muito assim. Mas com os anos, os chineses trouxeram algumas coisas muito legais. Por exemplo, cabeleireiros chineses, gente, ficaram super importantes na Itália, aqui em Milão principalmente, né? Porque os cabeleireiros italianos são muito caros, entendeu? Então pra fazer uma tinta no cabelo uma vez por mês e cortar o cabelo e tudo mais. E os italianos foram acostumando com isso e foram aceitando os chineses e aí começaram a ver, os chineses são muito bons nisso, gente, eles são muito bons pra cortar cabelo, eles são muito bons pra fazer penteados, eu mesma fiz vários penteados pra festas e tudo mais, fica perfeito, entendeu? E as unhas, quando eu cheguei aqui, as unhas das italianas eram terríveis, nós brasileiros temos as unhas, né? Eu não, né? Nunca faço a unha, mas enfim, os brasileiros em geral fazem as unhas, todo mundo faz a unha, tem a cultura, né, da manicure, de estar sempre com a mão perfeita e tudo mais. E depois que os chineses trouxeram e eles acostumaram com os chineses e começaram a gostar dos chineses, porque custa muito pouco e as unhas ficam perfeitas sempre, porque tem aquele gel, e eles começaram a fazer tudo com os chineses. Então os chineses começaram a ficar lotados, assim, principalmente os cabeleireiros e as manicures. E as senhoras italianas que eram super assim, né, tinham receio, não chegavam perto, não, tinham nojo, né, deles, porque diziam que eles não tomavam banho, porque eles têm aquele cheiro de comida, né, que não é sujeira, é o cheiro da comida deles. Começaram a ir nos cabeleireiros chineses e nas manicures chinesas. Então até antes do coronavírus, era uma coisa impressionante, gente. As manicures eram lotadas, você não conseguia achar horário, você não conseguia achar horário nos cabeleireiros. Quantas vezes eu fui e não consegui cortar o cabelo, porque eu não marcava, e antigamente você ia sem marcar e conseguia a qualquer horário, e aí você não conseguia mais, porque estavam sempre lotados. Aí quando começou isso em janeiro, mais ou menos, virou totalmente a discriminação, totalmente não, mas eles começaram a ter essa discriminação absurda e começaram a não ir mais nos restaurantes chineses, não ir mais nos cabeleireiros e nem nas manicures, porque diziam que achavam que os chineses estavam contagiados. E também tinha o fato que pode também se pensar nisso, entendeu? Que alguém foi pra casa, né, pra China, voltou da família e trouxe o vírus, ou que enfim, mesmo o cabeleireiro que tava lá podia ter ido pra China naquele período e tinha trazido o vírus, então virou uma discriminação total. E assim, e teve alguns episódios em Gênova, por exemplo, né, onde tem o mar, que eles até colocaram assim, teve uma manifestação na Praça de Gênova, que eles colocaram eu não sou um vírus, e eu não sou um vírus, né. Então eles começaram a fazer manifestação, isso em janeiro, hein, isso faz o quê? 2 meses, 3 meses, né, no máximo. Então eles começaram a fazer essa manifestação dizendo eu não sou um vírus, porque eles não iam mais, não queriam mais saber. Começaram com muita discriminação. E aí eles começaram a falar que os restaurantes chineses, que os italianos não iam mais por causa da
discriminação, os fornecedores, a maior parte, 80% eram italianos. Então, se não fossem mais os restaurantes chineses, os italianos estavam perdendo. E é obviamente que é assim, né? Então, tava tendo todo esse movimento. Em Roma, teve um bar na Fonte di Trevi que proibiu qualquer tipo de chinês de entrar no bar. E depois eles fizeram tirar o cartaz, né, de proibido dos chineses e tudo mais. Então teve esse episódio em Roma, isso sempre em janeiro. Teve um episódio em Veneza, que eles cuspiram num grupo de chineses que estavam passando. Em Milão, eu não vi nada de especial assim nos jornais, entendeu? Mas assim, também teve muita discriminação. Você via já que as manicures estavam vazias, ninguém ia mais, os cabeleireiros vazios, e eles já estavam percebendo totalmente. Aí só os chineses usavam as máscaras, você ia nos supermercados, você ia na rua, os chineses de máscara e ninguém de máscara, só os chineses, porque eles mesmos, né, colocavam as máscaras porque sabiam que estavam sendo discriminados. E teve um episódio que eu fiz até um vídeo, se vocês foram lá atrás ver, na Semana da Moda, que foi a semana que o vírus começou aqui total, porque eles fecharam os aeroportos com a China direto, mas não fecharam os aeroportos que faziam conexão, né, da China para outros aeroportos e depois para Milão por causa da Semana da Moda. E foi isso também o motivo principal, né, que aconteceu a contaminação total foi depois da Semana da Moda, então tem a ver também. Mas Milão também depende muito, né, a moda depende muito dos chineses, né, tem muito comércio na Semana da Moda e tudo mais. Mas assim, teve essa discriminação também em relação aos restaurantes, aos cabeleireiros, aos manicures e tudo mais. Tudo isso que eu tô contando pra você, gente, eu acho que tá acontecendo no mundo todo, obviamente, todo mundo teve essa discriminação em relação ao chinês, porque começou ali e todos nós sabemos disso. Mas assim, será que é justo isso? Assim, será que é justo discriminar uma pessoa porque ela veio de um certo país, né? Que ela tem aquela origem, entendeu? Teve muitos assim, e eu tava falando na Semana da Moda, o que aconteceu, eu pulei aquele pedaço. Quando eu fui fazer aquele vídeo, tinham pessoas que eram orientais, que não eram chinesas, né? Que eram japonesas ou que eram coreanas, mas eram orientais. Então, não podia, eles assim, aqui na Itália, eles não fazem muito, eles não conseguem distinguir quando são coreanos, japoneses, chineses. Pra eles é tudo a mesma coisa, entendeu? Que colocaram um cartaz nas costas dizendo: e eu não sou no chinese, eu não sou chinês. Só pra vocês terem uma ideia, porque as pessoas discriminavam tanto qualquer oriental que passava, que elas colocaram cartaz para as pessoas entenderem que elas não eram chinesas. Então, óbvio que teve discriminação aqui também, entendeu? Só que o que eu acho é assim, gente, será que é justo isso, né? Então eu acho assim, no Brasil a gente sabe, a gente também tem várias coisas que no mundo não tem, né? A gente tem a dengue, a chikungunya lá, como chama, enfim, um monte de coisas que no resto do mundo não tem. Então é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado em falar, ele é chinês, ele que trouxe aquela doença pra cá, esses estrangeiros que vão viajar, que eu já ouvi no Brasil também muito isso. Os estrangeiros ricos que vão viajar e trazem essas porcarias pro país. Então, assim, são coisas, gente, que, obviamente, o vírus, ele viajou tão rápido, ele foi muito mais rápido do que alguém podia imaginar na face da Terra. Então, obviamente, tem hoje como é hoje, que todo mundo viaja para trabalho, para passeio, para ver a família. Tem gente no mundo inteiro, tem brasileiros no mundo inteiro, tem italianos no mundo inteiro, tem chineses no mundo inteiro, tem tudo no mundo inteiro, entendeu? Então, não dá pra gente falar, os chineses, porque são pessoas, entendeu? A gente não tá falando do governo, a gente não tá falando de pessoas que talvez fizeram isso de propósito, a gente tá falando só de pessoas, da população, entendeu? De uma cultura, né? Que a gente nem sabe exatamente como foi isso, a gente não sabe exatamente como surgiu, ninguém sabe nada até agora, né? A gente só supõe coisas, a gente lê muita fake news, a gente lê muita coisa que não é verdade, vão ter que investigar tudo isso, né? Vão ter que ver lá pra frente o que foi realmente, talvez demore anos pra entender o que realmente aconteceu nesse período e por que aconteceu e da onde surgiu e por que surgiu e tudo mais. Então eu acho que o que a gente tem que pensar agora, o que a gente tem que fazer uma campanha, passar essa voz pra frente, né, de coisas boas, de coisas positivas, é que agora a gente precisa se salvar, agora a gente precisa cuidar um do outro, agora a gente precisa pensar realmente na vida, no amor, na saúde, em estar aqui, em resistir, em ter imunidade, que o principal é essa, né, pra gente poder sobreviver e não pegar isso, e se pegar, sobreviver a isso e tudo mais, e cuidar dos mais próximos, e também os que não estão próximos, porque a gente tem uma coisa muito
muito legal, assim, que tem a parte positiva e negativa sempre, obviamente, mas que são as redes sociais, que são esses vídeos no YouTube que a gente faz, que a gente pode fazer, que a gente tem essa liberdade, essas mensagens no Facebook, no Instagram, mesmo no WhatsApp, que a gente pode falar no WhatsApp com qualquer um que a gente queira falar, né? Então tudo isso, gente, a gente tem que pegar como uma oportunidade pra gente refletir em algumas coisas na vida. Eu coloquei alguns vídeos sobre a positividade desse coronavírus, tentar enxergar o lado positivo disso, tentar também achar coisas, encontrar em nós mesmos, né, coisas do bem e do mal, entendeu? O que a gente faz pro bem, o que a gente faz pro mal, tentar mudar isso, né, tentar ver o mundo diferente, porque como eu penso, né, acho que a gente tem que começar a pensar nisso também, o que a gente pode mudar pro bem, né, o que a gente pode começar a passar de mensagens pra gente deixar essa negatividade, essa coisa tóxica, né, e que são besteiras, que não vai funcionar, que não vai ajudar em nada, só vai piorar em ficar com essa discriminação, ficar com esses pensamentos negativos, ficar com esse conflito, né, entre as pessoas. Vamos pensar na vida, vamos pensar no amor, vamos pensar em outras coisas nesse momento, né, e deixar com que esses argumentos de quem passou, do que aconteceu, se foi uma bomba biológica, se não foi, para as pessoas que entendem sobre isso. E mais pra frente vão resolver da melhor maneira possível. É o que eu acho sobre isso. Vocês perguntaram o que os italianos acham a respeito dos chineses e da discriminação aqui, e é isso que aconteceu aqui, como eu acho que aconteceu no mundo inteiro. Mas se a gente começar a colocar a mão na consciência, né, e pensar também no próximo, né, que é um ser humano, que veio dali, que tem aquela cultura e que começou tudo ali, mas podia ser em qualquer outro país, eu acho que seria melhor nesse momento. Fica a minha mensagem pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aí pra mim, me segue no canal pra gente poder fazer várias coisas legais juntos, tá bom? Até a próxima, bate! Tchau, tchau!